O padre Caldeirão vai explicar, nessa análise que ele faz aqui introdutória, que esse movimento humanista é justificado pelos teólogos do concílio. Os teólogos do concílio, da Nova Teologia, que tinha sido condenada pelo Papa Pio XII na encíclica Humani Generis, os teólogos da Nova Teologia, que era, na realidade, uma sofisticação daqueles modernistas condenados por São Pio X, beberam do veneno da filosofia moderna, que por sua vez já é produto desse humanismo. Essa filosofia moderna, então, ela vai construir, a partir das suas premissas filosóficas subjetivistas, naturalistas, ela vai conceber uma visão de história distorcida. Ela vai pôr a história de ponta a cabeça. E como é que isso vai ocorrer? Ora, se o mundo medieval era um mundo teocêntrico, ou seja, Deus estava no centro daquilo tudo que regulamentava a sociedade, em suas leis, na sua vida social, na sua vida familiar e nas suas dinâmicas interpessoais. Se isso tudo era direcionado para Deus, evidentemente nós estamos falando da vida sobrenatural. Ou seja, o fim último do homem era essa vida sobrenatural, a contemplação de Deus, e não a felicidade nesse mundo, mas sim a salvação da sua alma e a felicidade eterna no céu. Ora, essa teologia cristã, ela de forma alguma, ela está em oposição ao mundo antigo. O que está em oposição ao mundo antigo é a distorção que o paganismo fazia disso e essas doutrinas ocultas que estavam permeando o mundo pagão. Mas a filosofia grega e o bom raciocínio dos homens, evidentemente, levavam a esta conclusão. E não é difícil para nenhum homem, usando a sua reta razão, não é difícil para nenhum homem concluir que, de fato, não se pode ser feliz nesse mundo. Tomemos o exemplo de Alexandre o Grande, conquistador da Macedônia, conquistador de toda aquela cultura grega, e depois no Oriente, e depois até o Egito. O Alexandre o Grande vai helenizar o mundo antigo, ou seja, vai transmitir a cultura grega para todo o mundo antigo, vai ser um dos maiores conquistadores, embora tenha morrido muito jovem. E antes de morrer ele diz: tive tudo, tive todos os prazeres que um homem poderia ter nessa vida, mas morro infeliz. A mesma coisa diria também Salomão, Salomão diria a mesma coisa também, antes de morrer. Teve tudo, todos os prazeres que um homem possa imaginar, todas as riquezas que um homem pode ter e todos os prazeres que essas riquezas podem proporcionar ao homem. Mas isso não foi o bastante. Então, pela reta razão, a gente pode concluir muito claramente que ao homem este mundo não basta, falta alguma coisa ao homem. E a religião católica dava essa resposta. Mesmo os romanos antigos, que eram poderosos, foi o maior império da história, e desfrutavam de todas as benesses que aquela riqueza e aquele poderio podia conceder a eles, mesmo os romanos antigos, eles compreendiam que aquilo não era o bastante para a felicidade do homem. Aí a filosofia estoica dos antigos romanos. Então não é necessário fazer um esforço muito grande para a gente compreender isso. Que é o homem, este mundo não basta. Mas esses homens movidos por essa falsa doutrina de que o homem basta a si mesmo, porque existe no homem uma centelha divina, que eles vão chamar de dignidade humana, a dignidade humana distorcida, não a dignidade humana por sermos imagem e semelhança de Deus, mas por termos, de acordo com eles, a própria substância divina. Então estes homens, com essas ideias perniciosas na cabeça, vão conceber uma humanidade que nunca existiu,
e nunca existirá. Uma humanidade que fosse capaz de restabelecer na Terra o paraíso perdido. Porque todos os homens sabem, né, por alguma razão, né, que nós tivemos uma felicidade que perdemos. Isso se justifica e se explica muito bem na Sagrada Escritura, né? A perda do Jardim do Éden, né? Então, as diversas mitologias de vários povos ao longo da história vão sempre tratar desse tema, né? A perda do paraíso, né? Aquilo que foi a Idade de Ouro. E os humanistas do século XIV começam a trabalhar no sentido de que o homem pode restabelecer sobre a Terra este paraíso perdido. Aí começamos, né, retomar o mito de Prometeu, que o Padre Caldeirão usa aqui na obra, né, para ilustrar, né, todo esse empreendimento humano, né, de trazer para a Terra a felicidade por seus próprios meios, negando assim a necessidade da conversão, a necessidade da cruz e da redenção. Esse é o humanismo moderno. Agora, o problema é quando os teólogos da igreja começam a raciocinar e entender a história de acordo com o ponto de vista dos humanistas modernos. Porque se faz isso, né, evidentemente, então, coloca-se a própria Igreja Católica como sendo, né, aquela madrasta que esconde do filho o tesouro que o filho tem direito. A herança do pai que o filho tem direito. Não é por acaso que nós vamos ver essa imagem, né, da bruxa má, da madrasta, que procura esconder do homem, procura aprisionar o homem e não revelar a ele aquilo que ele tem direito. Nós vamos ver isso em diversos contos antigos, porque esses contos antigos estão sempre permeados dessa mesma doutrina. Bom, sendo assim, o que acontece na Idade Média, o teocentrismo medieval seria uma tirania. Entende? Porque durante 1000 anos, a Idade Média, né, o governo da igreja, da cristandade, teria escondido do homem aquela herança, aquele tesouro que o homem teria direito. Que os humanistas agora descobriram. Está dando para entender? A partir daí, então, dessa nova concepção de história, invertida, né, deformada, se tem, então, os humanistas como libertadores da humanidade. Daquela prisão, né, que a Igreja Católica construiu desde Constantino, passando por toda a Idade Média. Daí porque estes homens vão se chamar de modernos. Nós somos os modernos, no sentido de que a partir dali a humanidade tomou consciência e amadureceu. É uma humanidade adulta. E a humanidade anterior, a humanidade medieval, vivia nas trevas, né, ofuscada, aprisionada por um reino tirânico que era o reino da igreja. Isso é importante se entender para que a gente compreenda por que é que os fautores do Concílio Vaticano II vão dar razão a Lutero e vão dizer que o Concílio Vaticano II fez o que o Concílio de Trento deveria ter feito. E é por isso que o Concílio Vaticano II vai ser tido por eles, né, como sendo uma substituição do Concílio de Trento. Porque para eles o Concílio de Trento, ele impediu que essa humanidade, com esta consciência humanista, tivesse livremente alcançado todo o progresso que lhe era de direito. E foi o Concílio de Trento que se fechou, né, e impediu que parte da humanidade conseguisse usufruir ou participar desse movimento, né, constante de progresso humano. Então, para eles, para os fautores do Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II deveria ter acontecido há 500 anos atrás.
Por isso que eles dizem muito, né, orgulhosamente, que o Concílio Vaticano II encerrou a Era de Trento. Mas isso é produto de uma deformação de raciocínio histórico, de compreensão da história. Por quê? Porque toda a compreensão de história do homem moderno está fundamentada no naturalismo. Ou seja, a natureza do homem é boa, não há um pecado original e que, portanto, a consequência é sempre que o homem, sendo bom, naturalmente bom, ele sempre progrida e alcance, um progresso cada vez maior ao ponto de restabelecer na Terra aquele paraíso perdido. Ou seja, uma utopia, um sonho. Essa utopia vai ser descrita por Tomás Moros no livro A Utopia, exatamente com esse nome. Significa lugar nenhum, porque não passa de um sonho. Nunca vai se realizar, porque nós precisamos da graça. Por isso Nosso Senhor diz assim, sem mim nada podeis. O homem não basta a si mesmo. Mas, no entanto, essa ideia perniciosa do naturalismo, ela vai levar gradativamente, evidentemente, se o homem não deve nada a Deus, ou se tem uma ideia pior ainda, de que Deus, se existe, é um tirano, do qual precisamos nos libertar. Se é assim, então, evidentemente, esse naturalismo ele vai levar forçosamente ao ateísmo. Então é aqui que é o ponto interessante que o padre Caldeirão vai procurar demonstrar como que o Concílio Vaticano II ele foi imbuído de um grande otimismo. E por que ele chama esse humanismo do Concílio Vaticano II de humanismo católico? Aí nós vamos entender por que é assim. Porque, veja bem, de acordo com o pensamento moderno, existe no próprio homem uma dignidade. É o naturalismo, O homem basta a si mesmo. Esse naturalismo, ele vai, de acordo com a visão dos modernistas e da nova teologia, esse humanismo naturalista, ele vai se colocar na posição extrema, oposta ao mundo teocêntrico medieval. Ou seja, ele vai rejeitar tudo aquilo que o mundo medieval tinha oferecido. E por isso, então, esse humanismo que rejeita o mundo teocêntrico medieval, se colocando em oposição a ele, ele vai se pôr num extremo que é o ateísmo. Humanismo ateu. Ou seja, um homem sem Deus. Isso vai acontecendo nos últimos 500 anos muito gradativamente. Por isso o Papa Pio XII dizia, o primeiro grito deles foi contra a igreja. Deus sim, e a igreja não. A Revolução Protestante. O segundo grito deles contra Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus sim, mas Jesus Cristo não. Ou seja, Jesus Cristo não é Deus. Nem a igreja, nem Jesus Cristo. Deus sim. E o terceiro grito deles, a Revolução Comunista, Deus está morto. Deus não existe. O homem pode perfeitamente viver sem Deus. Então, é o chamado humanismo ateu. Os homens do concílio, os fautores do concílio, da nova teologia, eles vão procurar uma fórmula para intermediar o humanismo ateu e o catolicismo.
eles vão dizer assim, olha, o catolicismo tem pontos, né, que, de fato, não estão colaborando com o progresso humano. A igreja ficou engessada com o tempo. A igreja impediu o progresso da humanidade. A igreja não entendeu Lutero. A igreja não entendeu a Revolução Francesa. Existem valores, como dizia, né, o Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, ele dizia, existem valores que nasceram fora da igreja, mas que a igreja precisa deles. E a igreja agora, com o concílio, ela vai fazer o quê? Ela vai assumir esses valores também. Então a fórmula mágica desses homens do concílio é fazer um ponto de transição entre o humanismo ateu e o catolicismo. Entendeu? Então eles vão fazer uma ponte, porque eles não podem rejeitar o catolicismo. E ao mesmo tempo, eles não podem rejeitar os progressos do humanismo ateu. Mas eles falam que o humanismo ateu, por si só, não é bom. Evidentemente. Porque nós temos um saldo monstruoso desse humanismo ateu. Nós temos a própria Revolução Francesa, nós temos a Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Evidentemente que isso leva à destruição do homem, né? E os homens do concílio bem sabiam disso. Mas eles vão buscar um ponto de transição. Nem tanto o catolicismo, nem tanto o humanismo ateu, mas um humanismo católico. Entendeu? O humanismo católico. Esse humanismo católico, da onde que eles vão tirar, né, essa nova doutrina, esse corpo, né, que explica bem o que eles pretendem, o que é o humanismo católico. Eles vão tirar isso da obra do Jacques Maritain, né, que era um filósofo muito conceituado à época, tomista, né, mas que a partir de um dado momento de sua vida vai se tornar um corruptor do tomismo. Exatamente por quê? Porque ele que antes, né, compreendia essa dinâmica humanista, ele mesmo vai se tornar um humanista. No entanto, o Jacques Maritain, ele também vai acreditar no mito do Prometeu. Ele também vai acreditar que o homem pode e deve fazer deste mundo um paraíso e estabelecer assim a paz mundial e a felicidade na Terra para todos os homens. Isso em parte se deve a essa visão otimista, né, do progresso científico e tecnológico, no avanço da técnica humana. Então Jacques Maritain escreve a obra Humanismo Integral. Humanismo integral, a partir do qual, né, os teólogos do concílio vão trabalhar para conceber uma teologia, compreende? Vão conceber uma teologia que mostre que o homem tem uma dignidade, que faz com que o homem seja capaz de trazer a felicidade, estabelecer a felicidade na Terra. Entende? A partir daí, evidentemente que essa nova teologia, né, com esse espírito humanista, mas sem querer deixar de ser católico, porque eles sabem que o verdadeiro humanismo só pode subsistir enquanto católico. Fora do catolicismo não pode haver humanismo. E é por isso que eles não saem de dentro da igreja. É por isso que eles se recusam a sair. Se fosse o caso, né, deles simplesmente terem pensado numa nova doutrina, eles poderiam ter saído e criado uma outra igreja, né? Mas eles sabem que necessitam desse elemento católico, para que esse humanismo que eles propõem continue subsistindo. Mas esse humanismo que eles propõem não visa mais
a salvação das almas e a felicidade eterna no céu, mas sim a felicidade neste mundo através de uma fraternidade universal, através de uma unidade do gênero humano. Então esse vai ser o principal objetivo do concílio. Isso vai ficar muito claramente expressado nos discursos de abertura do concílio, Papa João XXIII, e depois do de encerramento do Papa Paulo VI. Afirmamos convictos de cumprir perfeitamente com essa exigência que o concílio é um humanismo. É a palavra que Paulo VI deixa escapar em seu discurso de encerramento quando chegara, como ele mesmo admitiu, o momento de explicar o que foi este concílio. Então, no discurso do encerramento do concílio, o Papa Paulo VI diz: vós, humanistas do nosso tempo, que negais as verdades transcendentes, aí ele está se referindo, ao humanismo ateu. Dai ao concílio ao menos este louvor e reconhecei este nosso humanismo novo. Que humanismo novo é esse? O humanismo católico. É isso que eles estão propondo. Um novo humanismo é o humanismo católico. Ou seja, se apropriar das mentiras do humanismo, que são mentiras, usando para isso a roupagem da igreja, os tesouros da igreja. Eles não podem deixar isso. Então, ao menos este louvor e reconhecer este nosso humanismo novo. Também nós, Papa Paulo VI, e nós, mais do que ninguém, somos cultores do homem. Ou seja, presta culto ao homem. Percebe a inversão? Então, a partir daqui, fica muito claro. Isso aqui é o encerramento do concílio. No encerramento do concílio, ele está falando muito claramente que a partir do concílio não é mais Deus que é cultuado, mas sim o próprio homem. E o homem é cultuado pela dignidade que tem no próprio homem. Compreende? Então, esse humanismo católico é um culto ao próprio homem. Aí a imagem do Prometeu novamente, Está tirando de Deus a glória que é devida a Deus e prestando culto ao homem. Ou seja, é um antropocentrismo. Este é o Papa que fez o concílio e sabia que estava fazendo, com mais consciência, é o que nos parece, do que o próprio João Paulo II. Ele está falando isso porque o Paulo VI, evidentemente, conhecia melhor a igreja do que o próprio João Paulo II. Ele era mais velho. O João Paulo II ele já foi impregnado desse espírito humanista. João Paulo II bebeu dessas fontes todas, principalmente da filosofia, da má filosofia alemã. Então, tudo que era porcaria, ele leu. O Paulo VI, no entanto, tinha convivido muito intimamente com os homens de verdadeira fé, mas já era um corruptor na cabeça, já estava corrompido. Então ele conhecia melhor a igreja de sempre, tinha uma ideia mais clara da novidade conciliar. Então ele sabia que realmente representava essas inovações do concílio, era exatamente o que ele queria. Por isso, a fim de demonstrar a exatidão da definição por nós empregada, a definição que nós estamos empregando aqui é de que essa doutrina nós podemos chamar de humanismo católico. Não buscaremos outro argumento além desta locução papal. Paulo VI não pretendeu fazer ali uma síntese do que o concílio foi, nem de tudo o que fez, limitando-se a destacar o seu valor religioso, o que é evidentemente a sua qualidade principal. No entender do Papa, a intenção religiosa, direta e primordial, foi fazer com que a Igreja refletisse sobre a sua própria consciência espiritual, a fim de se conhecer e se definir de um modo melhor. Mas ao lado dessa primeira intenção religiosa, menciona ele uma segunda, que considera também de capital importância e que é a atenção, de acordo com ele, a atenção penetrada de uma simpatia imensa dada ao homem moderno. Então, na próxima aula, a gente retoma o tema e aprofunda mais nessa inversão, nesse giro antropocêntrico, que a partir daí a gente vai conseguir compreender bem os documentos do concílio. Salve Maria.